Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula vamos seguir trabalhando com strings. Agora veremos algumas funções prontas para manipulação de cadeias de caracteres. Bom, strings é um assunto tão importante na linguagem C que existe uma biblioteca para a manipulação de strings, que é a biblioteca string.h. Então vamos começar importando essa biblioteca. Então include, e aqui eu faço o string.h. Beleza, importada a biblioteca, agora a gente já consegue trabalhar com algumas funções dessa biblioteca que são próprias para a manipulação de cadeias de caracteres. Existem várias funções, mas nesta aula eu vou abordar 4, que eu considero 4 das mais importantes. Bom, a primeira delas é strlen. Essa função strlen nos permite, a função strlen nos permite contar quantos caracteres existem em uma cadeia de caracteres. Na aula passada, a gente criou, uma forma de contabilizar a quantidade de caracteres, só que a gente utilizou um for para fazer essa contagem. Vamos só refazer do jeito que a gente fez na aula passada. Então a gente declarou uma string aqui, char, aí a gente colocou lá frase, frase, e a gente disse que essa frase tinha até 30 caracteres. Aí nós declaramos uma variável int chamada de count, e aí nós criamos uma count caracteres, e essa count caracteres a gente inicializou ela com 0, Beleza, tudo aqui, até aqui tudo certo. Aí depois a gente fez uma printf lá, só solicitando para o usuário informar, informe uma frase, 2 pontos, e aí a gente leu com getS essa variável chamada frase, que é uma cadeia de caracteres. Beleza, até aqui ok. Aí para nós percorrermos essa string, contando a quantidade de caracteres, a gente fez da seguinte forma. A gente inicializou o count, que é a nossa variável de controle, iniciamos em 0, e aí a gente percorre, enquanto frase na posição count for diferente, diferente do /0, o /0 que é aquele caractere nulo que delimita o final válido da nossa cadeia de caracteres. E aí a gente incrementa o nosso count em uma unidade a cada iteração dessa estrutura de repetição. E aqui o que a gente fez? Aqui basicamente a gente fez o nosso count caracteres mais para incrementar em uma unidade, É isso aí que a gente fez, só que agora existe uma forma muito mais simples da gente contabilizar a quantidade de caracteres existentes em uma cadeia. Para fazer isso, basta utilizar a função strlen. Então, como é que utiliza a função strlen? Você vai utilizar da seguinte forma. Eu vou fazer até aqui embaixo. Eu vou fazer esse count caracteres receber o resultado de strlen. E aqui a gente passa como parâmetro a string, a cadeia de caracteres que a gente quer contar. No caso, é frase. Basta fazer isso, Então aqui até eu vou comentar esse for aqui que a gente fez, só para depois a gente fazer uma comparação. E aqui vamos mostrar no printf a quantidade de caracteres, A quantidade de caracteres é 2 pontos, %d, e aí a gente dá uma quebra de linha, e aqui a gente mostra o valor de count caracteres. Vamos dar um F9. Bom, aqui dei um errinho, acabou sobrando um parênteses. Beleza. A minha frase. Vamos lá, enter, a quantidade de caracteres é 13. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perfeito. E vejam só que aqui a gente está utilizando a função pronta chamada strlen. Essa função strlen ela está implementada aqui dentro da biblioteca string.h. É uma função que já está pronta, basta a gente chamar ela e passar como parâmetro, dentro aqui dos parênteses, aquela string, aquela cadeia de caracteres que a gente quer fazer a contabilização do número de caracteres. Agora, deixa eu comentar essa aqui e vamos descomentar aqui em cima a versão com o for, São equivalentes, basicamente. A minha frase, eu não lembro se foi exatamente isso que eu fiz. Foi, 13 caracteres.
Beleza? Mesmo resultado, tá? Então essa aqui, pessoal, é a primeira das funções que vamos estudar, ok? Que é a função strlen para contar a quantidade de caracteres existentes em uma cadeia. Agora vamos para a próxima. A próxima é a função strcmp. A função strcmp nos possibilita comparar duas strings. Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou declarar e já vou inicializar essa string, tá? Eu vou inicializar com a palavra teste, ok? Essa aqui será a minha frase 1. Aí eu declararei outra frase, né? Como frase 2, e aí eu colocarei uma outra palavra aqui. Não, vamos deixar teste por enquanto, tá? E aí eu não vou fazer leitura aqui, e eu não vou precisar desse for aqui também, tá? Vamos tirar também esse count e o printf lá de baixo, tá? Então, aqui vamos tirar essa declaração de int também, só vamos deixar a declaração dessas duas strings. Eu tenho frase 1 e frase 2. Eu quero comparar essas duas strings e verificar se elas são iguais. Então, como é que a gente pode fazer isso? Aqui, pessoal, a gente não pode comparar como se fossem duas variáveis inteiras, né? Por exemplo, o int a gente tinha um a e a gente tinha um b, né? Por exemplo, o a valia 2 e o b valia 3. Antes a gente fazia if, né? Se a igual a b, então significa que os dois têm valores iguais, tanto a e b, eles têm valores equivalentes. A gente não consegue fazer isso com cadeias de caracteres, é diferente. A gente não consegue comparar, né, frase 1 igual com frase 2. Não, isso não existe aqui para cadeias de caracteres, ok? Se caso a gente fosse comparar, né, manualmente, digamos assim, né, de uma forma mais braçal, a gente precisaria percorrer todas essas duas strings e comparar posição a posição. Só que isso acaba sendo um pouco mais trabalhoso. Então, por isso que a gente utiliza uma função pronta que está implementada também na string.h, que é a função strcmp, ok? Para utilizá-la é bem simples. Então, a strcmp funciona da seguinte forma: strcmp, e aí a gente passa como parâmetro duas strings que a gente quer comparar. Então, aqui a gente quer comparar a frase 1 com frase 2, tá? Então, aqui dentro a gente passa frase 1, vírgula, frase 2. A gente passa as duas strings que vão ser comparadas. Essa função strcmp, ela nos devolve um valor inteiro. Se esse valor inteiro for igual a 0, significa que não tem nenhuma diferença entre as duas strings, ou seja, as duas são iguais. Então aqui eu vou declarar uma variável int chamada de comparador. E aqui nós vamos atribuir, né, o resultado, né, da aplicação da strcmp à variável comparador. E aí nós testaremos através do if se esse comparador é igual a 0. Então, se comparador igual a 0, significa que as duas strings são iguais. Então, printf strings, né, gs iguais /n. E no else, né, caso contrário, caso falhe o nosso teste condicional, eu mostro a mensagem strings diferentes. Strings diferentes /n. Beleza. Então agora a gente já pode testar. Vamos lá, um F9. Strings iguais. Por que iguais? Por causa que a gente tem o mesmo texto nos dois lados, né? A gente tem teste e a gente tem teste aqui também. Se a gente tivesse teste 1 aqui na segunda string, vejam só o que aconteceria. Strings diferentes. Se a gente mandar exibir aqui o valor dessa variável comparador, vamos lá, vamos aqui exibir. Vamos exibir com 1%d, já que é inteiro, né? E aqui a gente mostra comparador. O valor de comparador, dois pontos, espaço, e aqui estamos mostrando. O valor de comparador é igual a -1, então strings diferentes. E agora, se a gente tivesse aqui teste e teste, vamos lá, F9, o valor de comparador é 0. Quando é 0, significa que não tem diferença nenhuma entre as duas strings que estão sendo comparadas. Então, aqui é outra função bem interessante que a gente pode utilizar. Ah, mas você gostaria de implementar algo diferente, né?
Se você quisesse, digamos assim, fazer a leitura dos valores, né, você poderia. Então, printf aqui, vamos fazer a leitura do primeiro valor. Informe a primeira frase, dois pontos, espaço, e aqui a gente lê com getS o valor para frase 1. Vamos copiar exatamente isso daqui, colar aqui abaixo, e agora informe a segunda frase, e aqui a gente vai ler para a variável, né, para a string, para a cadeia de caracteres, frase 2. Vamos lá? Informe a primeira frase, Gilceone. Gilceone. Enter, informe a segunda frase, Moraes. O valor do comparador é -1, strings diferentes, tá? Digamos que se eu fosse... aqui eu acabei digitando sem querer. Digamos que se eu fosse informar agora Gilceone e Gilceone, retornaria -1 porque são diferentes. Tem que lembrar que para a gente fazer a comparação, né, a gente poderia mandar converter tudo isso aqui para minúsculo, para comparar os dois em minúsculo, ou manda tudo para maiúsculo para comparar em maiúsculo, né? Mas como aqui o primeiro caractere era maiúsculo e aqui o primeiro caractere era minúsculo, ele nos disse que isso aqui, essas duas strings são diferentes, tá? Então vamos agora fazer duas strings iguais. Gilceone, Gilceone. Beleza, o valor de comparador é 0 strings iguais. Perfeito. Então, aqui temos a utilização, né, da strcmp. Algo legal, que se você não quiser utilizar aqui uma variável para ser esse comparador, você não precisa. Você pode utilizar a strcmp diretamente aqui no if, tá? Basta fazer da seguinte forma. Pega aqui a aplicação do strcmp e coloca aqui no lugar do comparador. E aí o resultado da aplicação dessa função é comparado com 0, tá? Então veja só. Vamos ver, o comparador agora não existe nada, tenho que tirar esse printf daqui. Agora sim, vamos lá, F9, vamos informar teste, e agora na segunda string, teste de novo, strings iguais. Então você pode ver que a utilização de uma variável inteira para guardar o resultado do strcmp é opcional. A gente poderia colocar diretamente aqui no nosso teste condicional, que funcionaria também, ok? Bom, então essa é a segunda função, né, para manipulação de strings que a gente está trabalhando. Vamos para a terceira. Agora a terceira é uma função que serve para concatenar strings. O que é concatenar? Digamos que eu tivesse uma string chamada minha, e aí eu tivesse uma outra string chamada caneta. O que aconteceria se eu quisesse concatenar essas duas strings? Concatenar é juntar, ou seja, se eu concatenasse a primeira string com a segunda string, eu teria que o resultado seria minha caneta. Por que minha caneta sem espaço aqui? Pelo seguinte fato, eu tinha o minha sem espaço e eu não tinha espaço aqui na frente de caneta também. Se eu quisesse um espaço entre elas, eu poderia ter um espaço aqui, ou eu poderia ter um espaço aqui no início, e aí sim ele concatenaria com um espaço entre as duas strings, né, entre as duas cadeias de caracteres. Vamos trabalhar agora na aplicação dessa função, o strcat, né, strcat, para concatenar. Olha só, vamos utilizar o que a gente tem aqui pronto, tá? A gente tem a declaração das duas frases e a gente tem a leitura das duas frases. Vamos utilizar a função strcat daqui em diante, tá? Então a strcat, pessoal, ela tem a seguinte sintaxe, tá? A strcat, ela aceita dois parâmetros aqui dentro, tá? O primeiro parâmetro é o destino e o segundo parâmetro é a origem. Destino é para o local onde eu vou concatenar a minha origem, certo? É o destino para onde eu vou concatenar a minha origem. Então, se aqui, por exemplo, eu quisesse concatenar em frase 1, né, eu quisesse guardar junto frase 1 com frase 2, aqui em strcat eu passaria da seguinte forma, frase 1, frase 2. Então, o que ele faria nessa situação? Ele pegaria frase 1 e frase 2, juntaria e guardaria o resultado em frase 1, ok? Então aqui, para você ver, né, vamos dar um puts e aqui frase 1.
Então vamos testar. Primeira frase, minha, e segunda frase, caneta. Minha caneta. Vocês podem ver que juntou, né, as duas cadeias de caracteres, minha e caneta. Agora, como eu falei para vocês, se eu quisesse espaço aqui entre elas, eu precisaria atribuir espaço para alguma das minhas strings. Então, minha espaço caneta, e agora sim, vejam só, eu coloquei minha em um espacinho e depois eu informei para a segunda frase, né, caneta, então por isso concatenou, juntou as duas cadeias caracteres com o espaço aqui, beleza? Agora vamos lá, vamos outro teste. Gilceone, espaço, Moraes. Gilceone Moraes, beleza, pressione qualquer tecla. Agora, digamos que eu fizesse a leitura de duas cadeias de caracteres, né, sem espaço. Bom, então aqui, pessoal, como é que eu faria para juntar essas duas strings colocando um espaço entre elas, né, sem ter que informar um espaço lá quando eu faço a leitura? Bom, bastaria eu fazer da seguinte forma. Eu pegaria a frase 1 e concatenaria com um espaço. Só que aí que está um detalhe. O espaço é um caractere. Só que essa função strcat, ela espera receber duas strings. Então eu não posso utilizar aqui o espaço como um caractere apenas. Eu preciso informar o espaço com aspas duplas, para ele entender como que isso aqui é uma string e isso aqui é outra string, certo? Então o grande detalhe, se eu estou utilizando com aspas simples, é um caractere. Se eu estou utilizando com aspas duplas, significa que é uma string, é uma cadeia. Então aqui eu concateno, né? Frase 1, eu junto com o espaço, e depois, na segunda aplicação de strcat, eu faço a junção, né, do meu conteúdo de frase 1, que já tem, né, a frase 1 de antes, com o espaço, e eu junto com frase 2. Beleza? E assim você vai ver que resultará frase 1 com o conteúdo da primeira string, com o espaço e em relação, né, à segunda string. Então, vejam só. Gilceone Moraes, não coloquei espaço entre eles. E vejam só o resultado, Gilceone espaço Moraes, beleza? Bom, então aqui eu tenho, né, um outro exemplo, né, o strcat, que serve para concatenar, serve para juntar duas strings. Bom, aqui a gente pode juntar quantas strings a gente quiser, né? A grande questão é que a gente só pode juntar duas por vez. Então aqui eu poderia ter um frase 3, por exemplo, e aqui eu poderia fazer a leitura de uma frase 3. Informe a terceira frase. Aqui, frase 3. Então, se eu quiser inserir outro espaço entre as caracteres, né, entre as strings, aliás, eu teria que juntar um outro espaço aqui e só então fazer um strcat juntando, né, frase 1, frase 3, certo? Então, eu junto sempre com um espaço entre as cadeias de caracteres. Vejam só, F9, Gilceone de Moraes. Gilceone de Moraes, e vejam só, aqui está o espaço que é o separador das minhas strings, né, das minhas cadeias de caracteres. Então, vamos lá, vamos rever. Aqui fiz as leituras, né, e aqui eu pego frase 1, conteúdo da minha string frase 1, e junto, né, coloco um caractere, né, coloco no caso uma string espaço no final dessa cadeia. Aí, o frase 1 passa a ser o conteúdo que eu tinha em frase 1, mais essa cadeia de caracteres aqui que eu estou juntando. Depois, quando eu concateno frase 1 com frase 2, a partir desse momento, o conteúdo será frase 1 juntada com frase 2. Depois eu junto o espaço e, por fim, eu junto frase 3. E no final eu mostro o conteúdo de frase 1, beleza? Tudo estará sendo guardado, né? A cada execução de uma linha será guardado em frase 1, beleza? Bom, vamos então agora para a última função que a gente vai trabalhar, que é a strcpy. A strcpy serve para fazer uma cópia de uma string, né? Uma cópia de uma cadeia de caracteres. Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos tirar as leituras, tá? E vamos tirar também a aplicação das funções. Vamos deixar só esse putS aqui para mostrar.
e essa primeira leitura aqui, e vamos tirar também a declaração da terceira frase, tá? Vamos deixar só essas aqui, só a primeira e a segunda. Então, aqui eu estou lendo a primeira frase, e eu vou aplicar a função strcpy. A função strcpy é utilizada para copiar uma string de um lugar para outro, tá? De uma string para outro. Por exemplo, eu quero copiar o conteúdo que eu li aqui em frase 1, eu quero copiar para a frase 2. Então, eu aplico a strcpy, tá? Aqui na função strcpy, a gente sempre vai utilizar primeiro o destino e depois a origem, tá? Então, se eu quero copiar para a frase 2, então primeiro eu tenho que utilizar como parâmetro a minha cadeia, né? Frase 2. E depois é a origem. De onde eu quero copiar? Bom, eu quero copiar de frase 1, né? Então, o segundo parâmetro é o frase 1. Então, aqui eu quero mostrar o conteúdo de frase 2. E aí, vamos lá. F9 informe a primeira frase, Gilceone, e ele foi copiado, né, para frase 2. Vejam só. Declaração das variáveis, informe a primeira frase. E aqui eu informei, né, frase 1. Fiz a leitura de frase 1 com getS. Frase 1 que é a minha cadeia de caracteres, né, o meu vetor de char. E aqui eu faço a cópia, destino, origem. Aqui é onde vai ser guardado o valor e aqui é de onde será pego o valor para guardar aqui. Então, no caso, eu peguei lá de frase 1 e guardei em frase 2. E aqui eu só estou mostrando o conteúdo de frase 2 para comprovar para vocês que esse conteúdo aqui veio parar aqui, beleza? Mais uma vez, Gilceone Moraes, Enter. Gilceone Moraes mostrou o conteúdo de frase 2. Show! Bom, então é isso, pessoal. Essas são as 4 principais funções, né, de manipulação da string. Existem várias outras, se vocês quiserem, podem dar uma pesquisada em outras funções de manipulação da string da biblioteca string.h. Existem várias outras, mas essas 4 que eu considero assim as mais importantes. Claro que as outras também têm a sua importância, mas essas aqui são as mais básicas que são necessárias que vocês conheçam, ok? Então, pessoal, agradeço muito a atenção de todos vocês, espero que estejam gostando desse assunto. Na próxima aula a gente vai fazer uma resolução de uma listinha de exercícios sobre strings. Então, pessoal, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.